Alô, vou falar sobre uma exposição de várias obras feitas pelos alunos de 11º AV no âmbito da disciplina de Filosofia, cujo tema desta exposição é sobre o percurso cartesiano de Descartes. Bora lá começar! Nesta primeira obra está Descartes sentado na sua poltrona, diante da lareira, pensativo, vestido com o seu roupão azul, com uma folha na mão. Está a refletir sobre a objetividade do conhecimento. Neste momento de dúvida radical, ele procura uma verdade inevitável, onde chega à conclusão da famosa frase do penso logo existe, e é neste instante que dá início à filosofia moderna. Na próxima obra, podemos ver que Descartes, ao buscar um conhecimento seguro, após perceber que os estudos tradicionais o deixaram ainda com mais dúvidas do que certezas, ele decide duvidar de tudo o que contém incerteza para encontrar algo absolutamente certo. O percurso da dúvida radical é simbolizado por um edifício em ruínas que representa o conhecimento cético, e a luz no novo edifício reflete a clareza alcançada pela razão. A interrogação simboliza a dúvida metódica que Descartes transforma em uma dúvida radical segura. Descartes faz também uma crítica aos sentidos, onde considera que são falíveis e enganadores. Descartes argumenta que, devido a esses enganos, não devemos confiar plenamente nas informações dos sentidos. A dúvida metódica, então, torna-se essencial para Descartes encontrar certezas sólidas e chegar à frase do penso logo existe. E é através dessa dúvida que ele procura uma base firme para o conhecimento, questionando as percepções sensoriais. Nesta obra podemos observar que a autora faz um desenho onde é utilizado para ilustrar 5 sentidos, destacando a importância de questionar as percepções sensoriais, mas sem excluir a audição, já que esta apresentação, este guia, pode ser ouvida sem enganos. Nesta obra, o Descartes faz novamente uma crítica aos sentidos, que ele considera enganadores. Ele utiliza ilusões de ótica, como por exemplo para ilustrar como os sentidos podem nos induzir a erro. Nesta obra, a autora tenta refletir essa ideia, onde representa uma ilusão de ótica para questionar as informações empíricas a enganar a percepção visual, reforçando a dúvida cartesiana. Continuando na parte da crítica que Descartes faz aos enganos dos sentidos, ele reconhece que, embora os sentidos possam nos enganar em pequenas coisas, como ilusões de ótica e da distância e forma, que é o que iremos observar logo a seguir, ainda há experiências que parecem mais confiáveis, como sentir o corpo ou tocar em objetos. No entanto, Descartes argumenta que as percepções sensoriais podem ser ilusórias, levando-nos a uma visão distorcida da realidade. Nesta obra representa a ideia de um homem com o rosto dividido em várias partes, coloridas e deformadas, onde representa diferentes percepções sensoriais enganosas, e a dúvida cartesiana sobre a fiabilidade dos sentidos. Agora sim, falando da distância e da forma, continuando na crítica que Descartes faz aos enganos dos sentidos, Descartes usa a dúvida radical para questionar a fiabilidade dos sentidos, que era o que tínhamos visto na apresentação anterior. Ele nunca confia completamente nas informações sensoriais, exceto nas que são claras e distintas. Neste trabalho, nesta obra, o autor ilustra um rapaz a observar uma estátua ao longe, e à medida que se vai aproximando, vai revelando formas diferentes, simbolizando a incerteza e a transformação da percepção sensorial. Agora sim, falando dos sonhos, Descartes questiona a fiabilidade dos sentidos e desafia a distinção entre a vigília e o sono. Ele observa que, assim como nos sonhos, não conseguimos distinguir claramente o real do imaginário. Também não conseguimos garantir que no momento presente não estamos a sonhar. Descartes usa essa dúvida para mostrar a fragilidade das certezas baseada nos sentidos, levando-o a buscar um conhecimento mais seguro. A autora desta obra ilustra Descartes deitado na cama a questionar se está a sonhar ou se a sua vida é um sonho, representando o início da sua dúvida metódica. O objetivo é encontrar um fundamento para crenças verdadeiras e justificadas. Agora sim, vamos falar o que é um gênio maligno. O gênio maligno é uma hipótese usada por Descartes para radicalizar a dúvida sobre a fiabilidade dos sentidos e da razão. Descartes imagina um ser extremamente poderoso que podia enganar até as crenças mais fundamentais, como a priori. A partir dessa dúvida, Descartes conclui que a única certeza inquestionável é a sua própria existência como um ser pensante.
Contudo, ele rejeita a ideia de um gênio maligno, pois a existência de um Deus perfeito impede que esse engano seja possível. Neste trabalho, podemos observar o gênio maligno, que é representado por uma figura ameaçadora, aterrorizante, atrás de Descartes, mas o filósofo mantém a serenidade, representando confiança na razão e no conhecimento claro e distinto. Agora vamos falar sobre ideias factícias, que são aquelas que são criadas pela mente humana, ou seja, invenções ou combinações de outras ideias já existentes. Elas não têm origem externa ou inata e não representam a realidade, sendo apenas produtos da imaginação, como está representado nesta obra, um ser imaginário, este serzinho imaginado pela autora. Aprofundando mais um bocado as ideias factícias, Descartes distingue as ideias factícias das ideias inatas e adventícias, afirmando que a mente humana tem a capacidade de criar coisas imaginárias, como um cavalo alado, sem que isso implique que elas existam. Como eu disse há bocado, as ideias factícias resultam de uma combinação de percepções sensoriais e imaginação, mas não têm correspondência ao mundo real. No trabalho da autora, ela dá um exemplo de uma mulher com o corpo de um cavalo para ilustrar essa criação mental. A ideia central é que, enquanto as ideias inatas, como a de Deus, são verdadeiras e essenciais, as factícias são apenas invenções da mente. Há bocado referi que Descartes classifica as ideias em três tipos. São as adventícias, as factícias e as inatas. Neste caso vamos falar das adventícias, que vêm da experiência sensorial e podem ser enganecimento claro e distinto. Agora vamos falar sobre ideias factícias, que são aquelas que são criadas pela mente humana, ou seja, invenções ou combinações de outras ideias já existentes. Elas não têm origem externa ou inata e não representam a realidade, sendo apenas produtos da imaginação, como está representado nesta obra, um ser imaginário, este serzinho imaginado pela autora. Aprofundando mais um bocado as ideias factícias, Descartes distingue as ideias factícias das ideias inatas e adventícias, afirmando que a mente humana tem a capacidade de criar coisas imaginárias, como um cavalo alado, sem que isso implique que elas existam. Como eu disse há bocado, as ideias factícias resultam de uma combinação de percepções sensoriais e imaginação, mas não têm correspondência ao mundo real. No trabalho da autora, ela dá um exemplo de uma mulher com o corpo de um cavalo para ilustrar essa criação mental. A ideia central é que, enquanto as ideias inatas, como a de Deus, são verdadeiras e essenciais, as factícias são apenas invenções da mente. Há bocado referi que Descartes classifica as ideias em três tipos. São as adventícias, as factícias e as inatas. Neste caso vamos falar das adventícias, que vêm da experiência sensorial e podem ser enganadoras, pois os sentidos podem distorcer a realidade. Neste caso, esta obra retrata-nos ideias adventícias, onde Descartes alerta que, embora possam ser analisadas pela razão, os sentidos podem ter falhas. O desenho do panda no jardim exemplifica uma ideia adventícia, levando a questão sobre a confiança das percepções sensoriais. Voltando outra vez às ideias inatas, mas agora utilizando os conceitos matemáticos, ou seja, os são aqueles que estão presentes na mente humana desde o nascimento e que não dependem da experiência. Essas ideias são essenciais para o conhecimento claro e seguro, já que não são influenciadas pelos sentidos. Descartes conclui que, para alcançar o conhecimento verdadeiro, é necessário confiar em Deus, que garanta a clareza das ideias. Nesta obra, está representado Descartes com sombras e símbolos matemáticos que simboliza essas ideias inatas, que estão presentes e independentes da experiência. Falando agora da dúvida metódica, Descartes diz que é uma estratégia para encontrar certezas inevitáveis, duvidando de tudo que possa ser questionado. Ao rejeitar crenças incertas, ele chega à certeza do cogito ergo sum, penso logo existo. Descartes utiliza a dúvida radical até mesmo para considerar a hipótese de um gênio maligno, para testar a veracidade do conhecimento. Descartes conclui então que as verdades claras e distintas são confiáveis.
Esta obra ilustra o momento em que Descartes supera a dúvida e alcança certezas firmes, simbolizadas pela luz que surge na escuridão. Agora vou-vos explicar a dúvida à certeza do cogito. Descartes, ao aplicar a dúvida metódica, questiona tudo até chegar à certeza de que a sua existência é indiscutível, já que ao duvidar está a pensar. Ele conclui que o pensamento é a essência da sua existência, não dependendo do mundo externo. A famosa frase do penso logo existo simboliza essa certeza. No desenho, Descartes está concentrado nos seus pensamentos, com elementos de luas e pontos de interrogação que representam a dúvida constante que o leva à certeza da sua própria existência. Descartes, ao aplicar a dúvida metódica, chega à certeza de que a existência é garantida pelo ato de pensar. Penso, logo existo. A verdade, para ele, é assegurada pela razão, que, por meio da clareza e distinção, revela o conhecimento verdadeiro. Descartes também introduz Deus como a garantia de que as nossas percepções verdadeiras não nos podem enganar. Essa filosofia está representada nesta obra por um corpo a refletir sobre a sua existência e o outro numa pose de meditação com um sol na cabeça a representar o cogito e a luz da razão, que ilumina o caminho para a verdade. Descartes agora, ao duvidar de tudo, chega à certeza de que, ao pensar, existe. Ele afirma que a ideia de perfeição que temos de Deus não pode ser criada por um ser imperfeito como o homem. A causa dessa ideia deve ser algo perfeito, ou seja, Deus. Ele prova a existência de Deus a partir dessa ideia de perfeição. Para Descartes, Deus é aquele que o garante da verdade, especialmente das ideias claras e distintas, que são acessíveis pela razão. Esta obra foi feita para comparar a ideia de perfeição à imagem refletida no espelho, assim como o reflexo no espelho não pode ser diferente da realidade que reflete. A ideia de perfeição deve ter uma causa igualmente perfeita. Estamos então a chegar ao fim da nossa visita guiada, que agora vamos falar da nossa última obra, que vai ser sobre o Descartes duvidar das percepções sensoriais. Então, Descartes, ao duvidar das percepções sensoriais, conclui que os sentidos podem ser enganadores. No entanto, ele acredita que, devido à bondade de Deus, as capacidades cognitivas humanas são confiáveis. O critério para o conhecimento verdadeiro é a clareza e distinção das ideias. Quando é algo não muito claro, Descartes defende que devemos nos privar de julgá-lo para evitar erros, reforçando a sua crença de que a razão é o caminho mais seguro para a verdade. Nesta obra, podemos observar Descartes a fazer panquecas e, enquanto está a fazê-las, está a experienciar várias percepções sensoriais, ou seja, está a conceber um conjunto diversificado de ideias adventícias, como, por exemplo, o cheiro da massa, a textura da frigideira, a aparência da panqueca ao ser virada, o seu sabor enquanto as prova e o som da música que está a passar na rádio.